Oi gente, sou a Cid Simone e eu te ensino a transformar histórias afetivas em peças decorativas inesquecíveis, mesmo que você nunca tenha feito nada em arte manual. Boa tarde, Angélica, Gabi Aquino, Dulce, Adna Ribeiro, Arte de Casa. Eu não sei como é que tá o som, hoje eu já coloquei aí nos meus stories, tem uma obra civil na frente da minha casa que tem sido o verdadeiro inferno sonoro. Oi, Josiara, Valéria, Ana Maria. E, gente, como é perturbador barulho. Eu não sei se vocês estão ouvindo barulho, eu tô com o microfone aqui de lapela para ver se diminui o barulho. Porque hoje eu queria conversar com você sobre histórias afetivas. Eu só vou tirar os cílios, porque eu falo e os cílios ficam andando. E eu tô completamente sem maquiagem, e eu gosto de botar os cílios para parecer que tá maquiada. Mas eu não tô maquiada, e acho que os cílios, eles ficam subindo e descendo, é uma coisa chata. Então, semana passada, na quinta-feira, na live de quinta, nós conversamos sobre criatividade, né? Então se falou muito em criatividade. Aí durante o final de semana eu tive numa feira de patchwork aqui em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, uma região serrana. Depois passei o resto do final de semana em Canela, que é uma cidade coladinha em Gramado. E ali a gente vê muita beleza natural, a gente vê muitas coisas de arte bonitas, arquitetura bonita, é tudo muito bonito, né? E na feira lá do patchwork eu fiz uma live, tá salva aqui no meu perfil aqui do Instagram. Também coloquei essa live no YouTube, então quem quiser assistir tá lá e tá aqui. Nessa feira eu mostrei muito sobre essas questões de artes manuais. Elas são formas diferentes, mas também elas fazem toda uma revelação emocional, né? Toda uma revelação de criatividade, né? Então, assim, e tem coisas em comum, combinações de cores, né? Temáticas, e tinha bastante coisa temática de Natal, que quando a gente vê já tá chegando, né? E aí, gurias, eu combinei já na quinta-feira aqui com quem estava na live que hoje eu iria falar sobre histórias afetivas. E sabe que nessa feira do patchwork, eu vi muito patchwork com história afetiva. Lembrando, uma pessoa fez todo um painel de patchwork com um galo português, outra fez uma catedral, né, de uma cidade mineira, que certamente é algum lugar que ela foi e gostou muito, né? Cada vez que olha para aquele painel, a pessoa lembra, né, daquele momento. E assim é a nossa vida, né? A nossa vida, ela é constituída assim de vários momentos, várias histórias, né? Como no patchwork a gente vai juntando os pedacinhos de tecido, na pintura a gente vai juntando os pedacinhos de pintura e outros elementos para compor uma peça decorativa. É tudo muito parecido. Não existe um trabalho manual que a pessoa não coloque seu afeto, o seu amor, a sua essência nele, né? Então, por isso que muitas vezes a gente olha e sente parece que toca tão fundo o coração olhar uma peça específica. Boa tarde, desde Torre de Moncorvo, Portugal. Ô Carmelina, eu estive em Portugal em 2019 e vou dizer, eu amei Portugal. Eu tenho uma amiga e um amigo em Porto, né? E uma amiga em Lisboa, em Passos dos Arcos, uma coisa assim, o bairro onde ela mora. E tô louca para voltar. Enfim, eu gosto muito de vocês. Porto Alegre é uma cidade que foi colonizada por portugueses. Foi essa cidade onde eu moro.
né? 60 casais portugueses vieram aqui como imigrantes nessa cidade e a partir deles construir essa cidade. Então nós temos algumas coisas de arquitetura muito puxada para arquitetura portuguesa, né? E em geral nós aqui porto-alegrenses nós gostamos muito dos portugueses, porque tem a ver com a nossa história, e aí entra aquela coisa da história afetiva. Coincidentemente, temos aí uma pessoa de Portugal na live e eu estou muito feliz que eu estou com bastante seguidoras de Portugal, afinal é um local que eu admiro muito e tenho muito afeto e consideração por terem sido nossos antepassados. Eu tenho aí uma referência de família, assim, de imigrantes franceses e de imigrantes espanhóis, né? O Brasil praticamente aí colonizado por todas as descendências europeias, africanas, e nós somos uma turma de gente boa, bem misturadinha na genética de vários países. E isso é muito legal, mas em especial Portugal tem a ver com essa questão da nossa colonização aqui, né, em Porto Alegre, por 60 casais portugueses, e também por uma grande história afetiva que eu tenho na minha vida. Eu já contei em outros momentos, mas eu com 9 anos eu fiquei órfã de avós, né? Eu tinha uma única avó viva e essa avó, que era minha avó paterna, morreu quando eu tinha 9 anos. Por aqueles dias tinha mudado para nossa rua uma senhora vinda de Portugal, né? E para morar aqui. E aí a Dona Maria Eduarda. E a Dona Maria Eduarda nasceu em Aveiro, né? Boa parte dos anos de vida da Dona Maria Eduarda foi em Portugal, né? E ela tinha várias histórias afetivas para contar. E ela contava muito e eu ouvia muito, eu aprendi muito com essa senhora, que foi minha avó de coração. E eu homenageio ela cada vez que eu falo nela, né? Ela já faleceu, ela faleceu com 97 anos, com uma memória íntegra, né? Conversava com a gente muito bem, a gente falava com ela numa semana, na outra semana quando eu ia visitá-la, ela ainda lembrava do que a gente conversou na semana anterior. Então uma coisa que eu amo é a lucidez nos idosos, né? De poder conversar com os idosos e ter as referências todas de aprendizado de vida que eles têm para nos passar. E eu aprendi muito com a Dona Maria Eduarda, nossa querida vó portuguesa que nós tivemos na nossa família. Então, ficou anos, ela foi minha madrinha de casamento, ela acompanhou o nascimento de todos os meus filhos, ela acompanhou momentos muito ruins da minha vida também, ela estava junto, né? E foi uma ligação afetiva muito grande. Eu tenho outras ligações, outras histórias afetivas, mas hoje eu queria trazer essa história da Dona Maria Eduarda, até porque eu estou recebendo seguidoras de todos os cantos lá de Portugal e eu estou amando saber que as portuguesas estão me curtindo aqui. Aveiro é muito bonita e tem uma praia linda. Eu fui lá em Aveiro, era o meu objetivo principal, era conhecer Aveiro, a cidade onde a Maria Eduarda nasceu, né? E eu sempre dizia para ela, um dia eu vou lá e vou conhecer e vou lembrar muito da senhora. E foi. Essa moça que está aí, de Portugal, aqui, olha, eu tenho uma coisa que a Maria Eduarda me deixou, entre outras coisas, tá? Mas aqui é um crochê feito, quem é mais jovem nem imagina, é um crochê feito com uma linha, uma técnica, eu acho que é mercê crochê ou a linha se chama mercê crochê, mas é um crochê muito, muito, muito fininho, muito delicado, muito bonito. E eu herdei em vida. Gente, não tem coisa melhor do que a gente dar em vida para as pessoas. Olha, ela escreveu ali, renda-se bilros. Não sei, eu sei que ela fez isso aqui,
ainda quando morava em Portugal. E ela trouxe e me deu, ainda em vida, quando eu casei, ela me deu, né? E ela me deu também uma colcha toda feita de crochê para colocar na cama, linda, linda, tá dó de usar. E então isso aqui sempre teve aqui no meu quarto, pertinho. Eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que ela me deu. Já fiz barulho. Eu não consegui me organizar muito aqui, porque, gente, esse barulho aqui da obra é uma tormenta. Eu vou mostrar outra coisa que ela me deu. Primeiro é uma santinha em Nossa Senhora de Fátima, de quem ela era devotíssima, né? Ela adorava todas as versões de Maria, né? E a Nossa Senhora de Fátima era que ela gostava muito. Então, ela me deu essa aqui. E ela me deu esse mini tercinho aqui também. E além disso, ela me deu um outro terço que a pessoa que é de Portugal deve saber aí, feito de pétalas de rosa. Todas essas contas são feitas de pétalas de rosa por umas freiras. Ela contava essa história, que as freiras faziam todas essas coisas com pétala de rosa, né? E com esse tercinho e a Nossa Senhora de Fátima, o que eu iria fazer? Eu estive em Fátima também, né? Ela quem... Entrei agora. Eu tô falando da minha avó portuguesa, avó de coração, que não era minha avó genética, mas foi uma avó de coração. E aí, para contemplar esses presentes que ela me deu, eu um dia encontrei essa capelinha em MDF, né? E aí eu fiz, ó, a capelinha para colocar os terços e a Nossa Senhora aqui. Eu pintei flores, eu coloquei aqui, isso aqui é me faltam as palavras, meu Deus. É aquele coisinha, colmeia de abelha, tudo feito em biscuit. E aqui, ó, a abelhinha feita em biscuit também. Eu gosto muito da figura da abelha. E aí eu coloquei a Nossa Senhora aqui, os tercinhos. E do outro lado tem também um ninhozinho. Olha, um ninhozinho com um passarinho feito em biscuit também. E tudo isso a gente faz porque a gente vai adquirindo habilidades, né? E esse ninho aqui é aqueles matinhos que dá lá nos galhos de árvore. Hoje eu mostrei aí um cipó que eu trouxe para fazer guirlandinha. Tá aí nos stories anteriores, tá no meu perfil aqui também salvo. E aí eu guardo essa capelinha. Não tem um dia que eu não vejo essa capelinha e eu não lembro da Dona Maria, né? Aí eu lembro as histórias, eu lembro toda a influência que ela teve na minha vida, né? E certamente vocês também têm várias pessoas na vida de vocês que marcaram positivamente. Ó, todo mundo tem aquelas pessoas que infelizmente nos marcaram negativamente. Isso não é exceção para ninguém, todo mundo tem. Mas a gente não tem que alimentar essas memórias. A gente aceita que aquilo aconteceu e ponto, né? Aconteceu, eu aprendi e ponto. Agora, aquelas pessoas que marcaram a nossa vida positivamente e ainda nos trouxeram uma bagagem de emoções gostosas, de aprendizado gostoso, de referências de vida, essa sim a gente tem que homenagear e fazer objetos que lembrem muito dela. Biscuit é tudo, terapia maravilhosa, recomendo, é verdade. E aí, gurias, eu vou falar para vocês que ideia que eu tive baseada na história da Dona Maria. Então, eu tenho aqui, né, um guardanapinho todo feito por ela, ainda na época que ela morava em Portugal. O que eu vou fazer? Eu tava na dúvida se fazia um quadrinho
ou um tipo de filtro dos sonhos. É isso aí, né? Tenho lembranças boas, coisa boa. E aí eu vou colocar esse guardanapo no centro desse bastidor. Isso aqui é aqueles bastidores de bambu, tá? Mas a última coisa que eu vou fazer aqui vai ser fechar o bambu. Por quê? Eu vou fazer toda essa peça e filmar tudo direitinho para mostrar para vocês depois, tá? Eu só tô mostrando para vocês agora como a gente transforma uma história afetiva em um objeto decorativo inesquecível, como eu fiz com aquela capelinha, por exemplo, né? Então, eu tenho referências da Dona Maria que são religiosas, né? Ela era uma pessoa extremamente religiosa. Então, eu tenho aqui, ó, em MDF, eu já separei tudo que eu tô pensando de utilizar nesse projeto, tá? Pode ser que eu não use tudo, mas eu já separo as coisas para eu poder criar. Então, eu separei coisas que trazem referências dessa Buenas tardes, da Argentina. Eu também estou muito feliz que eu estou tendo seguidoras do Uruguai e da Argentina. Que coisa boa! O Uruguai é coladinho com o Rio Grande do Sul, a Argentina também tem uma parte que é coladinha com o Rio Grande do Sul, e a gente tem muito de vocês aqui também. Ai, Mari, essa capelinha faz muitos anos que eu comprei, mas eu tenho certeza que numa loja que venda material de MDF para artesanato, você vai encontrar modelos de capelinha. Inclusive, eu devo adquirir uma por aí, eu tô com outro projeto em mente. E aí, a palavrinha fé representa muito ela. A bicicleta, pode ser que ela entre aqui nesse filtro dos sonhos que eu vou fazer, porque é uma das referências dela. Quando ela morava em Portugal, o meio de locomoção dela, eu tenho família em Saquarema, Brasil, olha aí. Belo Horizonte, aí, Mari, eu não conheço Belo Horizonte ainda, louca para conhecer. Olha, o meio de transporte da Dona Maria Eduarda em Portugal era bicicleta. E ela andava muito de bicicleta. Uma pessoinha de 1,5 metro que andava de bicicleta. Ela fazia partos e preparava. Olha como ela tinha uma missão interessante quando ela morava por aí. Ela fazia partos, ela ajudava a trazer as crianças ao mundo, né? Porque na região onde ela morava, os partos eram feitos por parteiras, então ela era uma parteira, e ela fazia uma outra coisa interessante, ela preparava, ela ia para o momento de oração, da despedida, sempre daquele ente que estava falecendo. Então ela agia no início da vida e no final da vida das pessoas. Em Belo Horizonte, imagino. Então, a bicicleta é uma referência. Uma imagem da Nossa Senhora Aparecida, que era outra que ela gostava muito depois que ela veio morar no Brasil, para as portuguesas que estão aí. A Nossa Senhora Aparecida é a nossa padroeira do país. E eu peguei uma outra referência, porque a Dona Maria Eduarda nasceu numa época que ela não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não existia telefone, ela nasceu em 1900 e um pouquinho. E ela usava muito o lampião, né? Então eu penso de botar esse elemento aqui nesse projeto. Ela adorava pássaros, igual meu pai também. Eu tenho aqui uma borboleta também. Não sei se ela entra, porque ela é muito grandinha. Mas tem aqui um modelinho de flores, né? E aí as cores que a Dona Maria Eduarda gostava, que eu vou utilizar nesse projeto. Renda, né? Do mesmo tom do trabalho dela, que ela deixou pra mim. A cor lilás e aquele rosa antigo, muito fofo.
Então, o meu projeto vai ter alguns desses elementos em MDF, acho que não serão todos, porque o meu filtro não vai ser grande. E rosas, que ela adorava rosas. Então, o elemento rosa, né? Essas são rosas artificiais muito bem feitinhas. Eu não faço, isso aqui eu compro. E aí eu vou compor esse filtro com esses elementos. Então, quando a gente vai fazer o projeto baseado numa história afetiva, a gente tem que saber os elementos, né? Quais eram as coisas que eram muito importantes para aquela pessoa. E uma coisa importante, gente, a gente não faz arte decorativa só para quem morreu, né? A gente faz arte decorativa para homenagear e perpetuar de alguma forma bonita as histórias afetivas, né? Então, eu tenho projetos que eu fiz em relação aos meus filhos, né? Tenho projetos de pessoas, por exemplo, aquela ferradura de cavalo que eu fiz foi para uma pessoa que está viva, ela teve uma história com aquele cavalo e de alguma forma queria homenagear e perpetuar na memória de uma forma decorativa a sala de trabalho dele com aquela ferradura que era do cavalo dele, entendeu? Então, a gente não faz transformações de histórias afetivas apenas para histórias que foram de pessoas que marcaram a nossa vida e já morreram. Claro que pode, mas também a gente faz para as pessoas que marcam nossa vida de alguma forma e estão vivas. Inclusive, a gente pode fazer uma transformação de história afetiva e dar de presente para essa pessoa que é tão importante na nossa vida, né? Então, as histórias afetivas, elas fazem parte do nosso ser, né? São essas histórias que fizeram a gente ser quem a gente é hoje, né? Então, assim, é uma forma também da gente exercitar a nossa mente, né? Eu falo sobre lucidez, eu tenho uma preocupação muito grande com a lucidez. O meu pai faleceu em 2019 com muita lucidez, né? Mas se foi por outros motivos. Mas minha mãe, em 2019, junto com meu pai, de alguma forma ela partiu também, porque a minha mãe, com Alzheimer, ela desligou todos os botões que ainda tinha, ela não lembra de nenhum de nós e a vida dela é completamente num universo que a gente não faz parte. Mas, então essa é a minha preocupação com a lucidez. E eu acho que quando a gente rememora momentos das nossas vidas, a gente reencontra, reedita a nossa história, reencontra nossas emoções, né? A Cleusa está dizendo que anda muito ansiosa. Gente, acho que não tem um brasileiro que não esteja muito ansioso nessa semana de pré-eleições, né? A gente vê que as pessoas estão com as emoções meio atrapalhadas, mas a gente não tem que entrar nessa onda. A gente vai fazer nossas coisas, a gente vai fazer coisas bonitas. Quem não faz ainda pode começar a fazer, começa a juntar material de projeto para fazer um projeto, começa a pensar numa história afetiva que faz sentido para sua vida, que marcou a sua vida de uma forma muito importante e começa a separar as peças para transformar esses objetos, esses elementos num objeto de decoração que seja assim inesquecível e que você possa decorar a sua casa ou dar de presente para alguém. Deixa eu ver que horas são, porque daqui a pouco eu tenho que sair. 27, não, ainda dá pra gente falar mais um pouquinho. Me contem aí vocês, se vocês têm alguma história afetiva que vocês acham que é importante, que marcou profundamente, de uma forma muito querida, de uma forma muito abençoada na sua vida, né? E se você tem elementos, né? Como eu mostrei aqui, as coisas que me lembram a Dona Maria Eduarda, e mostrei para vocês a capelinha.
esse rosário que ela deixou. E eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu aprendi com ela a respeitar muito a religiosidade de cada um, né? Portugal é um país de predominância da religião católica, né? A gente vê muitas pessoas que realmente praticam o catolicismo, né? Porque dizer que é católico é uma coisa, dizer, né? Praticar é outra. E aí ela era uma pessoa muito, muito, muito religiosa, de muita fé, né? E ela então orava muito por mim, né? Porque ela me conheceu criança, né? E a vida toda ela orava muito, né? E aí eu tenho esses elementos aqui para me inspirar, né? Para mover minha criatividade, para relembrar cada coisa hoje que eu fui juntando aqui, para lembrando da Dona Maria, eu fui lembrando de algumas coisas, e ela tinha uma frase fantástica. Quando ela não sabia o que dizer pra gente, ela dizia assim: vamos andando e vendo, que tudo vai se ajeitar, né? Então tipo, tudo vai se ajeitar, é só deixar a vida fluir, vai fazendo o que alguém falou que está muito ansiosa ali, vai fazendo as suas coisas, vai deixando a vida fluir, daqui a pouco esse momento de mais ansiedade vai passar. Alguém escreveu ali alguma coisa sobre não interessa, nada me interessa. Acho que foi a Cleusa que falou sobre ansiedade, né? E falou que nada me interessa. Mas alguma coisa deve te interessar, Cleusa. Busca. A Dona Maria me falava: procuro algo para fazer, mas não tenho interesse. Cleusa, a Dona Maria, uma das coisas que ela me ensinou, ela dizia assim, quando a gente está atrapalhado, não sabe o que fazer. Ela dizia assim: fica sozinha, respira fundo e bota a mãozinha no coração, porque a nossa alma sabe sempre o que é melhor pra gente e espera vir a intuição. A intuição normalmente é aquela que vem, o primeiro pensamento, porque o segundo pensamento após que vem já é a nossa mente interferindo. Então, assim, botou a mãozinha no coração e veio algum pensamento, considera esse primeiro pensamento. Que o outro pensamento que vai vir é a mente já interferindo no desejo da alma, né? Então eu aprendi a acreditar muito nessas coisas com ela. Ela ensinou muito esse tipo de coisa, de como ouvir a alma, de como saber silenciar, saber escutar, né? Às vezes a gente está tão ansioso que não para escutar ninguém, né? A pessoa está ali precisando conversar, falar alguma coisa, para e ouve a pessoa, né? Se tiver alguma palavra que vai ser uma interferência positiva para a pessoa, você fala. Se você não tem uma palavra que vá fazer uma interferência positiva, não fala, né? Pega na mão da pessoa, se coloca à disposição para escutá-la, mas não faz interferência negativa. Às vezes, as pessoas estão contando pra gente uma situação que tu tá vendo por detrás, com os olhos de quem tá fora daquela realidade, que ela deveria tomar tal decisão, que talvez fosse a melhor, mas dentro dela ela não está preparada ainda para tomar aquela decisão. E se você interferir, ela é capaz de desistir mais ainda das coisas. Então eu podia dizer para Cleusa: Cleusa, vai fazer artesanato que tu vai te sentir melhor, mas ela talvez não esteja preparada para isso ainda, não é o momento dela ainda, ou o negócio dela é outro, né? E então a gente tem que saber escutar, né? Ver o que a pessoa tem para nos dizer, né? Então, quando tem um projeto para desenvolver que tem a ver com a memória afetiva, com as histórias, eu gosto de saber a história da pessoa para pegar elementos e trabalhar a criatividade a favor de fazer uma arte decorativa que seja inesquecível para aquela pessoa que encomendou. Eu já mostrei também aí em vídeos, eu fiz painel com fotos dos meus filhos, como se todos eles tivessem a mesma idade. A dois tem, né, porque são gêmeos, mas o outro tem 10 anos de diferença.
Aí botei eles todos mais ou menos na mesma idade, no mesmo painel, né? E também fiz umas fotos com meus pais, né? Com meus irmãos, né? Aquelas fotos que ficam mais eternizada naquela idade que a gente gostaria de se manter para sempre, sabe? Aquela idade que a gente tá bem, assim, e aí que a gente gostaria de se manter daquele jeito para sempre. Então, vamos guardar essas fotos que a gente tava lá com nossos irmãos, com os nossos pais, né? Com os nossos filhos. Em algum momento vai surgir uma ideia de um projeto decorativo que vai ficar uma gracinha decorando a sua casa, e as pessoas vão parar, olhar e dizer o que era, né? O que aconteceu, que estava assim, estava assado. Daí você vai relembrar suas histórias. No momento que você relembra suas histórias, você vai valorizando quem você é hoje, né? Porque nós somos o somatório de tudo que passou, tanto das coisas ruins quanto das coisas boas, né? E de todos os aprendizados que a gente teve durante a vida. E aí, cada vez que a gente está trabalhando com essas memórias afetivas, construindo, ressignificando objetos, né? E trazendo para a nossa decoração da casa, a gente está sempre em contato e honrando a nossa história, né? Além de deixar o nosso cérebro ativo, né? É muito legal quando as pessoas perguntam: que idade tinha o Ike quando fez aquele desenho e tal? Eu lembro essa idade. Ele, com 5 anos, ele me desenhou na frente de um hotel. Eu tenho esse desenho. Ele desenhou eu e ele na frente de um hotel. Ele estava recém aprendendo a escrever. Ele até escreveu hotel sem o H na frente, né? E colocou eu e mamãe, né? Então, assim, são lembranças, assim, que eu ainda vou transformar esse desenho e outros desenhos dos outros meninos. Eu tô com uma ideia, só que é uma ideia bem demorada, porque vai envolver bordado e eu tenho que ter um tempo para juntar os pedaços da minha ideia, assim, e começar a fazer um trabalho com os desenhos deles, né? Que eles sempre todos gostavam de desenhar. A Cleusa diz que teve um AVC e paradas cardíacas, não estou bem ainda, apesar dos médicos dizerem que sim, difícil. Cleusa, tive uma hemorragia cerebral em fevereiro de 2020. Eu fiquei entre a vida e a morte durante 21 dias, né? Toda a minha família veio se despedir porque os médicos disseram para se despedirem de mim, porque as chances de viver eram mínimas, para não dizer que era zero. Eles disseram que era 5% de chance, mesmo tendo feito a cirurgia. E mesmo que eu sobrevivesse, eles não garantiam o nível de atividade cerebral e física que eu teria. Eu realmente saí do hospital de andadora, eu não conseguia caminhar, eu não conseguia falar direito, né? Eu travava muito, eu não conseguia completar uma frase. Eu ainda tenho uns travamentos, né? Mas está bem melhor do que já foi. E eu fui recuperando caminhar e tudo, e eu te digo, ainda bem que eu sabia fazer essas questões de arte manual, porque foi tudo isso que me ajudou a manter a habilidade nas mãos, né? O desejo de sair da cama e poder caminhar. Eu levei muito tombo, eu caí, eu rompi ligamento, muita coisa, porque eu não conseguia caminhar direito. E eu peguei o ano da pandemia, que não podia nem ir para a clínica de fisioterapia, nem nada, então tinha que me virar com os filhos aqui para ver como é que eu ficava, né? Então, assim, é aquilo, né? Tem pessoas que não passam por situações traumatizantes, né? Que têm uma vida mais linear, e outras passam. E o que acontece? A gente aprende com essas coisas, né? E uma coisa que a gente tem que aprender mudou. Eu não sou mais a mesma Simone que eu era antes. Eu era uma Simone, uma mulher bem ativa, hiperativa, fazia milhões de coisas, né? Trabalhava como enfermeira. Eu era enfermeira de um grande hospital. Trabalhei nesse hospital por 30 anos. E
de repente eu não podia mais ser enfermeira, né? Fiquei com uma lesão cerebral e isso impede algumas coisas que eu não consigo fazer, que na vida de enfermeira não poderia continuar, né? Então, ok, terminou então minha carreira de enfermeira, né? Me aposentei e tal. E aí me dediquei ao máximo, né, às questões das artes, fui me recuperando fisicamente e emocionalmente, né? Porque a gente passa por uma situação de risco de vida assim tão forte que a gente parece assim que a gente voou para a brisa e se desmontou todinha e começa a juntar os pedacinhos e tenta se reconstruir. E nessa reconstrução nem todos os pedacinhos voltam, né? E aí a gente descobre que a gente se tornou uma pessoa diferente. Mas isso não quer dizer que a pessoa que tu era antes era melhor do que a pessoa que tu é hoje, né? Então, assim, aquilo que a gente não pode mais mudar, a gente tem que aceitar. Existe esse mantra aqui, ó, entrego, confio, aceito e agradeço. Então, assim, tem que aceitar o que aconteceu, agradecer que tu tá aqui ainda, né? E ainda ser grata por estar aqui ainda. Então, assim, ó, vai para transformação, vai para aceitação, começa a te aceitar do jeito novo que tu é, né? A gente às vezes eu penso também assim, nossa, eu antes conseguia fazer um monte de coisa, não consigo mais, mas tudo bem, para fazer a arte eu consigo ensinar, consigo dar aula, consigo realizar todos esses projetos que eu recebo de encomenda, tudo flui muito bem, né? Porque o tempo de um artista é diferente do tempo que uma enfermeira tem que ter, né? Então, assim, ó, eu contribuí muito para a sociedade por 30 anos sendo enfermeira, né? Fui enfermeira de pediatria por 10 anos, eu vi muitas situações muito difíceis durante a minha carreira. E aí, ok, eu acho que Deus disse, ó, deu, essa carreira já acabou, já cumpriu tua missão como isso, agora parte para outra, tô te dando mais um tempo de vida e aproveita esse tempo de vida da melhor forma que você puder aproveitar, porque a vida é um presente, né? Cada dia que acorda, lembra disso. Eu tô com um novo dia de vida para aproveitar e para fazer o que eu vou fazer hoje para ser melhor do que eu fui ontem. E eu acho que todos nós temos uma grande missão, né? Que é nos fazer feliz quem está em volta da gente e tocar o coração das pessoas. Quando a gente fala, quando a gente olha, né? Quando a gente cumprimenta, quando a gente faz uma oração, né? Quando a gente lembra de alguém que não está mais aqui, quando a gente lembra dos nossos filhos quando eram pequenininhos, né? Nós estamos sempre em constante transformação. A monja Coen sempre diz, nada é fixo, nada é permanente. Tudo está sempre em constante transformação. E por isso a gente deve apreciar a vida, né? E do jeito que der, né? Ah, não dá para pintar, não sei pintar. O que eu posso fazer? O que eu acho que é legal de fazer? Eu escrevo poesias também. Desde que eu era adolescente. Todas as dificuldades emocionais que eu tive na minha vida, eu extravasava nas poesias. Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas lendo minhas poesias e fazendo uma interpretação completamente diferente do que foi minha emoção ao escrever aquela poesia, do que eu senti naquele momento. E é muito interessante, porque cada pessoa faz sua leitura de acordo com o momento que ela está vivendo, né? Com a vida que ela tem naquele momento. Então a interpretação da poesia muda, né? É bem diferente do que quem escreveu estava sentindo, e para cada pessoa que lê e toca o coração dela de alguma forma, toca de uma forma diferente, porque ela é uma pessoa diferente, porque ela está vivendo uma realidade diferente, porque as circunstâncias de vida dela são outras, né? Então, graças a Deus, gente, a gente é completamente diferente e a gente tem essa chance de se transformar a cada dia. A gente nunca sabe quando a gente vai embora, né? E
Então, vamos aproveitar cada dia como se aquele dia fosse único, né? Amar as pessoas, nunca deixar de dizer que ama, nunca deixar de dizer uma coisa boa para a pessoa, nunca partir, se despedir de alguém com uma coisa mal resolvida, porque tem que resolver, né? Gente, não tem coisa pior do que coisa mal resolvida na cabeça da gente, na vida da gente, tudo fica muito enrolado. É melhor sentar na frente da pessoa e dizer, olha, nós temos que resolver isso, aquilo outro, eu queria te dizer isso, aquilo outro, e fica com a coisa, o texto passado a limpo hoje, não deixa para amanhã, né? Não fica, né, procrastinando, resolve hoje, né? A gente tem que estar em paz com todo mundo cada vez que vai deitar sua cabeça no travesseiro, saber que fez o melhor de si naquele dia, saber que disse para as pessoas o que tinha no coração e passou para elas, saber que tu soube escutar alguém, que tu soube ajudar alguém. Tem várias formas, né? Hoje, com a internet, a gente pega, faz uma live aqui, conversa com 21 pessoas que estão aí agora. Então, assim, é muito dinâmica a vida, né? É muito dinâmica, muito cheia de oportunidades. Não dá para fazer uma coisa, dá para fazer outras 1000 coisas. A gente tem um mundo de oportunidades. São muitas oportunidades. E, infelizmente, tem gente que usa as oportunidades que a tecnologia traz para o mal. O que aconteceu comigo, e eu estou sendo vítima até hoje, há 2 meses de estelionato. Como eu falei antes, eu me aposentei. E o que aconteceu? De dentro do INSS roubaram meus dados, né? O INSS tinha o escaneamento da minha carteira de identidade quando foi pedida a minha aposentadoria, né? E essa carteira de identidade anda circulando por aí, meu CPF e tudo. Fizeram empréstimos consignados, abriram contas em bancos, fizeram financiamentos nessas outras financeiras por aí, fizeram aluguéis com meu CPF, aluguel comercial, aluguel residencial. Fizeram muitas coisas, gente. Cartão no Magazine Luiza. Para resumir, eu estou no Serasa e no SPC. Claro que eu estou com um advogado nessa história, porque há 2 meses eu já tinha descobri isso dentro do site do meu INSS, que haviam mexido nos meus dados lá dentro. Eu não recebo o meu benefício há 2 meses, né? No entanto, tô aqui querendo dizer para vocês que a vida é boa, mesmo que tenha esses tropeços, mesmo que tenha esse tipo de gente fazendo esse tipo de uso da tecnologia, mas tudo vai se resolver. Em algum momento as coisas se resolvem. O que a gente não pode é ficar abatida com a situação atual. A gente tem que se esforçar para sair daquela situação. Então eu prefiro 1000 vezes lembrar da Dona Maria, que foi uma avó do coração, que me passou muitas histórias, que construiu uma história afetiva comigo muito grande, maravilhosa, e eu vou fazer um filtro dos sonhos e vou fazer um vídeo mostrando para vocês essa construção, porque vocês já viram aqui nessa live quais são os elementos que eu busquei, por que eu busquei, né? Porque baseado nas histórias da Dona Maria Eduarda, né, baseados na minha ida a Portugal, em conhecer a cidade onde a Dona Maria Eduarda nasceu, nas cidades onde ela morou. Ela foi também cozinheira de uma pensão para universitários em Coimbra por bons anos da vida dela. A vida dela não foi fácil, mas ela nunca deixou de sorrir, né? Ela sempre teve orgulho da história dela, das coisas que ela passou, das crianças que ela fez o parto, das pessoas que ela orou na hora da morte. Então, assim, das pessoas que ela cuidou, né? E eu não sei se a pessoa que é de Portugal que estava aqui, a Dona Maria falava que dava para puérpera, né? Para a mulher, depois que tinha o bebê, ela dava uma sopa de cavalo deitado, ou cavalo cansado. Essa sopa era nada mais, nada menos do que pão e vinho. Era uma sopa que ela dava, que ela disse que a mulher ficava mais corada, mais forte e tudo, e já se recuperava mais rápido do parto. Então são culturas diferentes, hábitos diferentes, e a gente é cheio de história para contar.
E por que não pegar essas histórias e transformar em objetos de decoração para nossa casa? Esse telefonema aqui que eu estou recebendo faz parte dessa questão que eu estou dizendo para vocês, que eu estou vítima de estelionato. Tá tudo registrado, Polícia Civil, Polícia Federal, existe já a compreensão de que foram pessoas de dentro do INSS junto com pessoas de outros bancos, né, dos bancos envolvidos nessa falcatrua toda. Então, assim, sempre vai ter gente que faz mau uso, mas nós vamos fazer um bom uso da tecnologia aqui, tocar o coração das pessoas, aprender a fazer coisa bonita, né, transformar o nosso mundo. É aquela história, lembra da aeromoça quando no avião diz: coloque a máscara de oxigênio em você e depois ajude a outra pessoa a cavalo cansado, sopa de vinho, isso aí. Aqui era o pequeno almoço dos trabalhadores da agricultura. Você sabe o que é pequeno almoço? Pequeno almoço é café da manhã. Pequeno almoço é café da manhã. Para nós brasileiros é café da manhã. Lá em Portugal, o pequeno almoço é café da manhã. Então, aquela coisa da máscara, então, cuida de si para depois poder cuidar do outro, vale para tudo na vida, não é só para pane de avião. Então, assim, ó, se a gente estiver bem, se a gente estiver feliz, se a gente estiver com orgulho das coisas que a gente faz, se a gente estiver produzindo coisas bonitas, se o nosso mundo parece um mundo de Alice no País das Maravilhas ou uma Floresta Encantada, o que for. Nosso mundo está colorido, está cheio de referências afetivas, está com coisas bonitas para mostrar para as pessoas, e automaticamente todo mundo que está ao nosso redor sente essa energia boa que a gente está vivendo. Então, assim, ó, gente, nessa semana de pré-eleição, nada melhor do que a gente se encher de energia boa para não ser contaminado por tanta energia ruim que infelizmente as pessoas estão extravasando por aí. Então, assim, ó, vamos fazer de tudo, vamos fazer artesanato, vamos fazer coisa gostosa na cozinha, quem sabe a tal da sopa do cavalo cansado. Imagina, gente, o pequeno almoço, o café da manhã com vinho, sopinha com vinho e pão. Ó, viu? Essas culturas todas diferentes, é muito legal, né? É muito legal. E a Dona Maria contava muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Os irmãos dela eram padres e as irmãs eram freiras. Ela foi a única que contrariou a família e não foi freira, né? Então, mas ela tinha esse respeito pela religião católica muito grande, que foi onde ela foi criada e abençoada e batizada, né? Então é isso, gente. O meu recado hoje é esse. Vamos transformar nossas histórias afetivas em projetos de decoração, né? Vamos decorar nossa casa, vamos fazer objetos decorativos inesquecíveis, dar de presente para as pessoas que estão vivas aí, que nos marcam, né? Vamos fazer projeto com fotos, projetos com elementos. Eu mostrei para vocês tantos elementos que eu vou usar nesse filtro dos sonhos que eu vou fazer em homenagem à Dona Maria. E cada vez que eu olhar para ele, eu vou lembrar dela, né? Embora eu não precise de muita coisa para lembrar dela, que ela está dentro de mim, muito dela está dentro de mim ainda. E aí, e eu passo para os outros os aprendizados que eu tive com ela, eu passo adiante. Eu tenho uma netinha agora há pouco tempo, eu quero ver se eu ainda vou estar viva aí para ver ela crescendo e poder conversar com ela, porque na verdade ninguém sabe se vai estar ou não, né? Mas eu tenho que fazer até exame agora para ver se eu não estou com um novo aneurisma. Eu tive uma hemorragia cerebral por conta de um aneurisma. Aqui no inverno, também depois do pequeno almoço, bebi um pouco de bagaço e comia figos secos com 1 grão de amêndoa dentro. Agora, antes de terminar a live, Carmelina, por favor, tu me diz o que é o bagaço. Porque aqui no Brasil, bagaço é uma coisa outra, que eu acho que não é o que tu tá dizendo.
Vou esperar a Carmelina dizer aí e nós vamos encerrar a live, porque gente, eu tô muito curiosa para saber o que seria o bagaço. E lá em Portugal a gente não pode falar. Tem uma coisa que tem várias coisas que são estranhas falar lá e que a gente acaba sendo mal interpretado. Por exemplo, aqui a gente usa muito para rapaz, né? Moço. Ô moço, isso, aquilo lá é ofensa, moço, não é bom falar moço. E aqui em Porto Alegre a gente refere dinheiro, né? Aqui, típico de Porto Alegre isso, né? Por exemplo, R$2, me dá 2 pilas aí. É 2 pila. 1 pila, 2 pila, 10 pilas, 100 pila. Quanto é que custa? 100 pila. Né? Então, só que pila em Portugal é outra coisa. Então, fica bem difícil a gente misturar umas culturas de vez em quando numa conversa meio informal. E o que será que é o bagaço? Ela não me falou ainda. Aqui, peraí. Bagaço aqui é de cana de açúcar no Brasil. Também tem o bagaço de fruta, né? Também. E aí, foi uma viagem fantástica, assim. Eu relembrei as histórias da Dona Maria, né, que ela contava. Aguardente é feito do bagaço da uva, olha aí. Malir, de onde você é e teu nome, por gentileza. Não sei para quem que ela tá perguntando. Silvia, oi. Deixa eu só ver a hora aqui, gente. 15h54. Ai, meu Deus, cadê a moça? A moça para escrever o negócio do que é bagaço lá em Portugal, que eu não sei. E aí, eu tenho um compromisso agora, às 4 eu tenho que desligar. Na próxima live, eu vou pensar numa coisa pra gente conversar, e aí eu já vou mostrar o filtro dos sonhos prontinho. Carmelina, aguardente é bagaço, aí é cachaça. Ai, gente, então não estamos muito longe. Olha aí, aguardente é cachaça, o bagaço é cachaça. Mas esses portugueses gostam, é vinho, é cachaça. Que legal. Gurias, um prazer enorme estar aqui com vocês. Vou deixar essa live salva. Eu fiz uma postagem agora das guirlandinhas, né? Foi isso que eu mostrei? Foi. As guirlandinhas com o cipó que eu peguei lá na serra, né? Uma árvore nativa lá. Mas olha aqui, ó. Essa guirlandinha eu fiz daquela trepadeira que chama unha de gato. Pra você mesmo, te pergunto o teu nome, de onde tu falas, amei tuas histórias. Marli, eu sou de Porto Alegre, sou brasileira, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, gaúcha, meu nome é Simone. Mais conhecida por si. E essa guirlandinha eu fiz com a erva de gato. Unha de gato. Unha de gato é uma trepadeira que dá. Amanhã na caminhada eu vou pegar um pedaço da unha de gato e vou mostrar. Por causa do frio, os portugueses da aldeia bebiam muito por conta do frio, eu acredito. E aqui, o Rio Grande do Sul é um dos locais do Brasil que mais faz frio também, né? E infelizmente, eu falo como enfermeira que eu fui, enfermeira do trabalho, né? Muitas pessoas, para se aquecer, pegam um hábito ruim que é tomar café preto com cachaça ou vodka. E aquece muito, porém, a pessoa fica um pouco desequilibrada e tal, e acaba acontecendo muitos acidentes de trabalho. Mas enfim, são as coisas culturais, né? E olha só, gente, então essa aqui eu fiz ano passado, então essa guirlandinha, se vocês virem, não sei porque deu um problema ali, acabei mandando o vídeo duplo, o mesmo vídeo 2 vezes, salvei aí, mas agora paciência, já foi. E então aqui é uma guirlandinha feita dessa unha de gato.
É a mesma coisa que eu fiz hoje com o cipó. Então, enquanto ela estava maleável, eu fiz o trançamento dos caulezinhos dela, ó. E aí, agora, passado tanto tempo, né? Ela tá bem durinha. A Marli tá dizendo que é de Sampa, São Paulo, sua linda. Minha nora também é Simone. Ó, viu? Tem uma Simone na tua vida. Simone é tudo gente boa. Olha só. E aí eu fiz essa guirlanda. Essa guirlanda, eu vou fazer depois também videozinho mostrando como decorar uma guirlandinha pequenininha. E ela é muito legal para usar em projetos de farmhouse, além dos projetos de Natal. Mas farmhouse fica bem legal quando tu vai fazer home e usar uma guirlandinha como o O do home. Claro que tudo depende do contexto, do que tu tá fazendo, tudo tem que ter harmonia, né? E eu uso essas guirlandinhas quando eu faço garrafas de Natal. Eu não tenho nenhuma aqui, porque eu tô meio esparramada num monte de lugar e nós estamos vendo para se mudar, porque tá muito difícil aqui o barulho. E aí, por exemplo, aqui tem um perfume, mas tu coloca assim, ó, na coisa da garrafa e coloca a guirlandinha. Aí tu fez a decoração com as cores de Natal, tudo na garrafa, tu coloca a guirlandinha, faz algumas enfeites com referência no Natal, né? E coloca assim no pescoço da garrafa. Fica uma coisa muito lindinha. Também para garrafas farmhouse também fica legal. Tá, gurias? Que pena que a gente não fala de se ouvir, né? Fica só eu falando aqui, mas eu agradeço aí vocês terem ficado na live. Nós estamos ali com 23 pessoas, vai ficar gravadinho, vou colocar no YouTube também. Eu tenho um canal no YouTube também, Se Poesia e Arte, e eu quero agitar o YouTube, só que não consegui ainda agitar muito o YouTube. Ai, porque eu acho tão bom fazer live no Instagram que acabo não fazendo no YouTube, né? Mas eu mando pra lá agora a live também, tá bom? Um beijo, um ótimo dia para todo mundo, que todo mundo esteja aí segura, que todo mundo esteja em paz, na alegria. E vamos tocar. A Laurinha chegou agora quando eu tô dando tchau. Então, gente, eu tô salvando a live aí, Laurinha, e vou, verdade, a Simone são muito inteligentes, posso dedicar, parabéns, sim, obrigada. E aí, gurias, vamos salvar a live, vou deixar aqui. Laurinha, graças a Deus, tudo certo ontem, né? Chegaram bem, e é isso. E aí vamos conversar na quinta-feira sobre o outro assunto que eu preciso pensar no que, porque eu quero que vocês gostem do que eu faço e queiram fazer também. Ah, já foi, já voltou? Que bom. Nem conseguimos nos encontrar. Tá bom. Fazer o quê? Mas olha aqui, gente. Eu quero que vocês não tenham medo de aprender nada de novo, né? E não tenham medo de não saber fazer as coisas, porque tudo a gente aprende. Então, mãozinha no coração, como dizia a Dona Maria Eduarda, né? E ouve a tua intuição. O que é bom eu fazer na minha vida para que eu fique na alegria e na paz, para que eu esteja livre de dores e sofrimentos, para que eu me sinta sempre segura, né? Que eu esteja sempre repleta de amor e rodeada de pessoas com muito amor à minha volta. Então, assim, ó, super beijo e fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Até quinta, 15 horas, tá bom? Beijo.